Vamos, irmãos, dar continuidade, seguindo em frente com os nossos estudos que envolvem fé. É o tema da primeira parte deste conteúdo que temos estudado. E a pergunta que veremos hoje é a seguinte: qual é o exercício principal da fé? Resposta: o exercício principal da fé é a contemplação da glória de Cristo. Pergunta: qual é o exercício principal da fé? Resposta: o exercício principal da fé é a contemplação da glória de Cristo. Bom, John Owen, um puritano congregacional do passado, muito influente e um homem que escreveu profusamente, escreveu muito, ele se referiu à glória de Cristo justamente usando essas palavras da resposta que nós ouvimos aqui. Ele vai considerar a contemplação da glória de Cristo como o exercício principal da fé que nós temos. E quando nós ouvimos algo dessa natureza, alguém poderia perguntar, mas então qual seria o fundamento, de tal declaração? E então a resposta é que o fundamento dessa declaração está numa verdade gloriosa. Quem deseja contemplar a glória de Deus em Cristo na próxima vida, deve contemplá-la nesta vida pela fé. Por quê? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Como vai dizer a Escritura em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nós vivemos pela fé nesta vida, não contemplamos de fato o nosso Senhor vendo com os nossos próprios olhos, mas um dia então nossos olhos o verão como Ele é. Um dia nossos olhos de fato contemplarão a Cristo, a glória de Deus na face de Cristo, como Ele de fato é, o Deus homem, em sua glória. Mas então aqueles que contemplam a Cristo nesta vida são aqueles que um dia certamente também o contemplarão no lugar eterno. Então, quando nós contemplamos a glória do Senhor pela fé, nós que vivemos pela fé, nós somos aqueles que serão transformados de glória em glória na mesma imagem, na imagem de Cristo, que vem do Espírito Santo. É interessante isso que nos diz a Escritura mesmo, 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, vai falar sobre isto, que nós, os crentes, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo. E essa transformação vem pela própria operação do Espírito de Cristo. E o Espírito é o que nos dá, ou que faz com que o nosso rosto seja descoberto. Como diz 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, para quê? Para percebermos essa glória no Evangelho. A própria glória de Cristo no Evangelho. O texto nos diz, Vamos ler. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito é que de fato nos dá esse rosto descoberto para que possamos perceber essa glória no Evangelho. E essa visão, então, nós temos no Evangelho do próprio Cristo. E essa visão não ocorre como um único evento ou mesmo como algo simplesmente futuro, mas como uma realidade diária que se apega à nossa alma para considerarmos por que vivemos e também como nós vivemos. Essa contemplação de Cristo, como nós estamos vendo e veremos um pouco mais, ela vai ter implicações para a nossa vida agora. Na razão por que vivemos e também no modo como nós vivemos. Mas o que acontece, não é? Lamentavelmente, nós falhamos neste aspecto. Nós, como igreja, aqui a nossa igreja, a nossa denominação e muitas igrejas têm falhado nesse processo.
E a razão da falha, da contemplação, da meditação sobre Cristo, ela se dá em parte porque os cristãos ignoram a pessoa e obra de Cristo, então não se dedicam a pensar acerca de tais coisas. Então, falam sobre Cristo, morte de Cristo, mas não há uma reflexão, uma meditação séria acerca disto. Porque nós podemos falar com a boca muitas coisas, mas não pensamos seriamente sobre aquilo. Então aí está um problema real na nossa vida, né? Nesta questão. E um outro problema é que, além de não pensarmos seriamente acerca disto, sobre Cristo e sua obra, também não dedicamos um tempo ao estudo intenso e sólido de Cristo e de sua obra. Nós acabamos deixando isso muito de lado. Isso como nossa responsabilidade como cristãos. Então acabamos pensando em muitas outras coisas e não nessas questões relacionadas seriamente ao Senhor. Nem meditamos, nem estudando de modo consistente. E, lamentavelmente, em muitos púlpitos, e nós podemos falhar de fato neste sentido, né? Aí seria quanto à minha responsabilidade, as igrejas ou os ministros acabam muitas vezes falhando na proclamação das riquezas insondáveis de Cristo. E acabam então não anunciando isso com beleza, com clareza, apontando então na proclamação da verdade a glória insondável da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo que é a própria imagem visível do Deus invisível, como vai nos dizer Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Então, há uma falha nessas questões. Hoje, em nossos dias, né? Quando você vai pensar nos puritanos, eles dedicavam muito tempo à meditação sobre essas coisas. Eles dedicavam tempo a uma meditação séria da Escritura, mas eles meditavam muito acerca da obra de Cristo, da sua pessoa, dos atributos de Deus, e dedicavam tempo, irmãos, a isso. Tempo refletindo, pensando, aplicando essas verdades ao próprio coração deles, ficando cada vez mais maravilhados com a glória do próprio Senhor, através de uma séria meditação, reflexão, contemplação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a falha nessas questões da nossa meditação, do nosso estudo diligente e da proclamação da insondável glória do Senhor traz resultados, traz problemas, não é? E qual o resultado? O fato de não pensarmos seriamente sobre isso, de não estudarmos diligentemente, de não ouvirmos consistentemente pregações que envolvam essas questões, nós passamos a deixar de lado, de fato, a contemplação da glória de Cristo. Simplesmente não sabemos, não pensamos sobre isto e achamos que é algo que não é, de fato, necessário. E muitas vezes porque simplesmente não conhecemos, né? Não pensamos que é importante meditar sobre tais coisas. Meditar sobre tais coisas, né? Seguir em frente e crescendo na graça e no conhecimento de Cristo envolve um estudo e a meditação diligente acerca de quem o nosso Redentor é. E o próprio John Owen, né, ele vai avaliar essa questão escrevendo o seguinte, ele vai escrever assim: se nos esforçássemos nesse dever, nesse exercício da fé, a caminhada de nossa vida diante de Deus seria mais doce e agradável para nós. Nossa luz e força espirituais seriam aumentadas todos os dias. Representaríamos mais a glória de Cristo em nosso viver. E no caminhar do que normalmente fazemos, também. E a própria morte nos seria muito bem-vinda. Vou repetir. Ele diz assim: se nos esforçássemos nesse dever da contemplação de Cristo, nesse exercício da fé, a caminhada de nossa vida diante de Deus seria mais doce e agradável para nós. Nossa luz e força espirituais seriam aumentadas todos os dias. Representaríamos mais a glória de Cristo em nosso viver
e no caminhar do que normalmente fazemos. E a própria morte, a nossa morte, nos seria muito bem-vinda. Então o autor diz o seguinte: o cerne da questão está nessa última frase, que envolve a morte como nos sendo algo muito bem-vindo. Interessante, né? Como assim? Geralmente nós não estamos muito interessados a pensar acerca da morte, até como um meio para a plena contemplação de Cristo, mas o ponto é, por que tememos então tanto a morte, né? Nós tememos muito a morte. Você falar sobre morte para algum crente aí, muitos vão responder assim: está amarrado. Ou está repreendido. É o tipo de expressão de muitos quando você vai falar qualquer coisa que envolva a morte, ou até mesmo a morte dessa pessoa. Então eles vão rejeitar isso pensando, trata-se de algo realmente muito ruim e não há nenhum tipo de benefício na morte. Esse é o pensamento que, em geral, é nutrido pelas pessoas. Então, por que razão então isso pode acontecer? Uma das razões, certamente, é a falta de uma clara contemplação ou meditação acerca da glória de Cristo. Porque não temos, no exercício da fé, alcançado o suficiente da glória de Cristo que aguarda seu povo. Da glória com Cristo, onde nós contemplaremos a glória de Cristo. Como então não compreendemos isso devidamente, não pensamos acerca disto, para nós a morte é algo terrível, quando na realidade há algo maravilhoso a ser experimentado quando nós experimentamos a morte. E Cristo orou por isso, né? O desejo de Cristo é exatamente este. Quando nós olhamos a chamada oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 24, Cristo, ele deseja isso, que contemplemos a sua glória. Onde? Nos céus. João 17, verso 24, diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, esse é o desejo de Cristo, a própria oração do nosso Senhor. E são palavras que deveriam nos ajudar a lidar com a morte e que também nos oferecem uma visão mais positiva da morte. Porque depois da morte, nós teremos uma contemplação plena de sua glória em sua presença. E Cristo, então, deseja que contemplemos a sua glória. Mas parece que nós não compartilhamos do mesmo desejo de Cristo. O desejo de Cristo é sempre excelente, né? Ele sempre deseja o que é bom, não há nada que seja ruim, desejado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas o nosso desejo não se conforma com o dele. E em quem então estaria o problema? Em Cristo ou em nós? Certamente o problema está em nós. Neste quesito e em todas as coisas que vão de encontro às declarações e ao desejo do nosso próprio Senhor. Né? Como no outro artigo, este mesmo autor vai falar, a morte ela não deve ser vista para nós como algo ruim. Não podemos pensar no dia em que seremos levados como sendo a mão fria da morte vindo nos buscar. Mas devemos considerar a morte do crente como uma resposta de Deus à oração do seu Filho, que deseja que os seus eleitos estejam com ele na glória. E só podemos então estar na glória com Deus, contemplando a face de Deus, na face de Cristo, ou no dia que Ele vier nos buscar, no grande e glorioso dia do Senhor, ou no dia da nossa morte. Que para nós não deve ser algo ruim, muito pelo contrário, como os nossos próprios padrões doutrinários nos ensinam, o dia da morte do crente é uma grande manifestação do amor de Deus. De um Deus que nos tira dessa condição miserável,
de pecado, dor, sofrimento e miséria nesta vida. E nos dá a glória, então, de desfrutarmos de delícias perpetuamente. Então, mas isso é o que o Senhor Jesus Cristo deseja, que contemplemos a sua glória plenamente. E contemplando, então, Deus ali em Cristo. E Deus, de fato, brilha no nosso coração. Para quê? Como diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, parte B, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nem como nós olharmos para Deus, né? O Pai. Por quê? Porque, como diz João, capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito. Não há formas, membros, mas Cristo, em Cristo, sim. Nós veremos a glória dele, como diz 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, parte B. Ou seja, Deus, ele de fato nos concedeu uma dignidade única. Mas talvez não consigamos entender quão abençoados nós somos em podermos desfrutar nesta vida já desta contemplação, na meditação refletindo acerca deste nosso Senhor e também daquela então que nós teremos plenamente na glória. E então nós acabamos deixando de aproveitar essa bênção que nos é concedida. E o que é que pode então nos atrapalhar, não é? E aqui cabe uma avaliação pessoal. Cristo deveria chamar a nossa atenção, sua obra e a sua pessoa. Mas o que é que chama a sua atenção? Como você exercita a sua mente? É contemplando bens? É contemplando dinheiro? É contemplando prestígio? É contemplando amigos? Qual a sua obsessão, o seu maior desejo? É o trabalho? São os esportes? A música? A política? O que é que você tanto aspira, pelo que você tanto deseja? O que é que de fato arde no seu coração? O que é que toma conta da sua mente continuamente? A contemplação e o desejo de contemplar a glória de Cristo deveria ser o que deveria ocupar a nossa mente. Nós devíamos entender, então, que isso é muito importante, porque só contemplará a glória de Cristo um dia aquele que o contempla hoje. Só quem contempla a glória de Cristo um dia haverá, de fato. Um dia haverá. Por que razão? Porque a fé verdadeira não pode ter outro fim, outro propósito, outro objetivo, além de estar com Ele como objeto da nossa fé. A fé genuína vai envolver Cristo e a contemplação de Cristo como um objetivo da nossa vida e Cristo como objeto da nossa fé. Viveremos e vivemos para contemplar e conhecer mais o nosso amado Redentor. Então, a fé ela é algo que não é ignorante de si mesma. Contemplamos a Jesus, não a nossa fé. Temos um objeto da nossa fé, não é fé na fé. E quando nós então olhamos para Ele, para o nosso Redentor, nós vivemos para contemplá-lo. Da mesma forma que desejamos profundamente estar com Ele para todo sempre. Para todo sempre. A expectativa de ver então nosso Senhor Jesus em sua glória peculiar, singular, como Deus homem, deveria então encher o nosso coração com a expectativa que nos supre com delícias diárias. Expectativa dessa bendita visão gloriosa, beatífica do nosso Senhor. Nós então conhecemos e amamos o nosso Senhor, amamos também o nosso Deus em Cristo e por meio dele. Nós vamos amar, então, os atributos de Deus em Cristo e os atributos que são também revelados por meio de Cristo nessa nossa meditação, reflexão acerca de quem Ele é e também da sua obra. Para conhecermos a Deus e contemplarmos a sua glória, precisamos conhecer a Cristo. A contemplação de Cristo
nos leva à contemplação de Deus e vice-versa. Quando nós contemplamos a morte, quando nós contemplamos a ressurreição, quando nós contemplamos a ascensão de Cristo, quando nós contemplamos a entronização de Cristo à destra do Pai, nós passamos então a amar os atributos de Deus. E por que razão? Porque os atributos de Deus são revelados em Cristo, na sua própria pessoa e nas obras de Cristo, como nós vimos aqui frequentemente nos nossos estudos anteriores sobre os atributos de Deus. Porque, então, falando aqui sobre Deus o Pai e sobre Cristo, porque tanto Deus quanto Cristo, irmãos, são o objeto de nossa fé. Deus, o Pai, e Deus, o Filho. É a Escritura que nos diz isto. Olhe comigo o que diz João, capítulo 5, verso de número 24. João 5, 24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem foi que enviou a Cristo? Deus o Pai. Enviou o seu Filho, em quem ele tem todo o prazer. E o seu Filho veio em obediência a ele. Obediente, como diz Filipenses capítulo 2, obediente até a morte e morte de cruz. A fé, então, tem Deus o Pai e o Filho como objeto. Então, como falei anteriormente, a fé em Cristo nos conduz a Deus e a fé em Deus nos leva à própria contemplação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, como resultado, escreve então Thomas Watson. Thomas Watson ele vai chamar a fé que nós possuímos de uma graça assimiladora ou de uma graça conformadora. E por que então a nossa fé seria uma graça assimiladora ou conformadora? Por que razão? Então ele responde e nós concluiremos com estas palavras. Ele diz assim: porque ela transforma a alma à imagem do objeto. Ela a torna semelhante a Cristo. Jamais alguém olhou para Cristo com um olhar de fé sem ser assemelhado a Ele. A pessoa deformada pode olhar para um objeto belo e não se tornar bela, mas a fé que contempla Cristo transforma o homem e o transforma à sua semelhança. Olhar para o Cristo ensanguentado faz o coração se sensibilizar. Olhar para o Cristo humilde torna a alma humilde. Como um camaleão se transforma a cor que observa, assim a fé, ao olhar para Cristo, transforma o cristão à semelhança dele. Se nós então, irmãos, queremos ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos contemplar, meditar, refletir sobre a sua pessoa, bem como sobre a sua própria obra. E então assim nós seremos cada vez mais transformados à sua própria imagem, de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito, como diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Amém. Nós vamos concluir, então, aqui o nosso